Farmacologicamente falando, 90% dos fármacos são excretados por via renal ou por via urinária, se bem quiserdes. Daí que os pacientes que fazem o consumo de fármacos de forma prolongada por conta de uma doença crônica, em um dado momento acabam por apresentar insuficiência renal ou má funcionalidade deste mesmo sistema urinário. E ainda este sistema urinário também é responsável por salvaguardar a homeostase do nosso organismo. Nós vamos compreender sobre a anatomia e fisiologia do sistema urinário. Inicialmente, aprenda que o sistema urinário é um conjunto de órgãos responsáveis pela filtração do sangue e de outros líquidos para que ocorra a produção de urina e posteriormente a eliminação desta mesma urina e de resíduos metabólicos, quer seja ureia, quer seja amônio, isto tudo poderá ser eliminado através da urina. Daí que a compreensão deste sistema urinário é fundamental para a compreensão das mais diversas patologias que estarão ligadas a distúrbios hídricos e hemodinâmicos. Venha para o quadro e preste atenção no teacher. Tal conforme eu te disse que o sistema urinário é constituído por um conjunto de órgãos, inicialmente vamos conhecer os órgãos que compõem este sistema urinário. Ele é formado por dois rins, rim esquerdo e rim direito, localizados na região retroperitoneal. E temos dois uréteres, uréter esquerdo e uréter direito, também localizados na região retroperitoneal. E temos uma bexiga, que é localizada na região pélvica. E, por fim, temos a uretra, que é o último componente deste sistema urinário. Conhecendo os órgãos que constituem este sistema urinário, estamos em condições de estudar detalhadamente a composição e a função de cada órgão. Começando pelos rins. Os rins são órgãos pares, tal conforme podemos observar. E estes órgãos pares, que são os rins, eles têm em formato de um feijão, tal conforme espelhado na imagem. E estes rins, eles vão apresentar a configuração interna e a configuração externa. Antes de partirmos por estas configurações, aprenda que, de forma geral, para os dois rins, eles apresentam 11 a 12 centímetros de comprimento. Daqui até aqui, eles possuem 11 a 12 centímetros e têm 5 a 7 centímetros de largura e 3 a 4 centímetros de espessura. Esta parte superior do rim, que é chamada de ápice, localiza-se a nível da 12ª costela. E esta parte inferior, que é chamada de polo inferior do rim, localiza-se a nível da lombar 2 e da lombar 3. Daí que pacientes com problemas a nível dos rins acabam referindo muita dor lombar por conta desta localização do rim. Pelas bordes, que eu te disse, este rim vai apresentar uma borde lateral. Esta borde lateral ela é lisa e convexa. E vai apresentar também uma borde medial. Esta borde medial vai estar em contato com o hilo renal. Sempre que ouvirmos dizer de hilo renal, hilo pancreático, hilo pulmonar, estamos a falar de uma determinada região que vai permitir a entrada e saída de alguma coisa. Que cenários são estes que vão entrar e sair a nível deste hilo renal? Neste hilo renal, o que vai entrar e sair são vasos, nervos e alguns músculos. Aqui no nosso caso, temos a veia renal que entra e sai pelo rim. Esta veia renal vai ter a responsabilidade de tirar todo o sangue do rim e levá-la para a circulação venosa,
de modo com que este sangue vá para o coração, para que possa sofrer a hematose pulmonar após o sangue sair deste coração e para os pulmões, onde ocorre a hematose pulmonar. E ainda assim também neste rim vamos ter a artéria renal. A artéria renal que entra pelo rim. A artéria renal é responsável por levar sangue oxigenado, sangue limpo, sangue saudável para este rim. Onde é que eles entram? Tanto a artéria quanto a veia vão adentrar pelo hilo renal. Então é aí. O hilo renal vai permitir a entrada e saída destes vasos. E não só. Também permite a saída dos uréteres. Os uréteres também saem pelo hilo renal. E como se não bastasse, aqui também vai estar a entrar nervos e vasos. Então, aí é a função do hilo renal. Ainda na configuração externa, estes mesmos rins, que é tanto o rim direito quanto o rim esquerdo, eles apresentam duas faces. A face anterior, que é a parte frontal, a face anterior vai estar em contato com os órgãos abdominais. E temos a face posterior, que é a face posterior é a parte traseira do rim. A parte traseira do rim vai estar em contato com os músculos psoas e também o quadrado lombar. Na configuração interna deste rim, saindo da externa, vamos na configuração interna. Internamente, o rim vai apresentar um córtex renal. Tanto quanto nós falamos no sistema nervoso, que teríamos um córtex cerebral. E eu disse que sempre que estivermos a falar de córtex, lembra que estamos a falar de casca. O mesmo acontece aqui no rim. Ele vai apresentar um córtex renal, que é a parte mais externa deste rim. E esta parte do córtex renal, por sua vez, é clara e é composta pela unidade básica e funcional do sistema urinário, que é chamados de nefrões. Os nefrões são as unidades básicas e funcionais deste sistema urinário. Venha para o quadro. A nível dos nefrões, isto é, no córtex, os nefrões eles vão ser constituídos por alguns componentes, que são estes aqui espelhados. Os nefrões vão ser constituídos pelo glomérulo renal, a cápsula de Bowman, o tubo contorcido proximal. Vamos ter a alça de Ellen, que pode ser descendente quando desce e ascendente quando sobe. Vamos ter o tubo contorcido distal e, por fim, o ducto coletor. Estes elementos fazem parte dos nefrões para que ocorra a produção da urina, porque a produção da urina ocorre a nível do córtex renal, ok? Então, a cápsula de Bowman vai ser responsável por receber o filtrado glomerular que está vindo do glomérulo, para que ocorra a formação de urina, após a filtração do sangue. Que filtrado glomerular é este? É este que está vindo daqui, do glomérulo renal. Após a filtração do sangue, passando pelo glomérulo renal, vamos para a cápsula de Bowman, que vai receber o filtrado proveniente do glomérulo renal, para que dê início à formação da urina. Seguindo, vamos ter o tubo contorcido proximal, que vai ser responsável por reabsorver 65 a 70% de água. E ainda este tubo contorcido proximal também vai reabsorver sódio, vai reabsorver glicose, vai reabsorver bicarbonatos, vai reabsorver aminoácidos e vai excretar ou vai eliminar íons de hidrogênio. Em seguida, teremos a alça de Ellen. A alça de Ellen vai ser responsável por pressionar um gradiente de concentração da urina. A alça de Ellen, na sua porção descendente, vai ser permeável à água e gerando também a reabsorção de água. E a porção
ascendente da alça de Ehlen também é permeável à água, mas ela é responsável por reabsorver sódio, cloro, vai reabsorver também potássio, para que a urina esteja um pouquinho mais concentrada. Saindo da alça de Ehlen, isto é na formação da urina, vamos ter o tubo contorcido distal, que vai ser responsável por reabsorver sódio e cálcio. Vamos ter aqui no tubo contorcido distal, reabsorve sódio, cálcio e também vai gerar um processo de refinamento da urina para tornar a urina mais fina e mais suave. E por fim teremos o ducto coletor. O ducto coletor vai ser a porção responsável por reabsorver todos os componentes que, naquele momento, o nosso organismo acha importante a não serem eliminados. Que componentes são estes? Aqui poderemos ter a reabsorção de água através da hormona ADH, chamada de antidiurética, produzida lá na neurohipófise, ou também chamada de vasopressina. Então, a ação desta hormona vai fazer com que o ducto coletor reabsorva água. E também poderíamos reabsorver o sódio. O sódio será reabsorvido através da hormona aldosterona. Esta hormona aldosterona vai ser importante para que tenhamos a reabsorção de sódio. Isto é a configuração interna do rim a nível do córtex, especificamente na unidade básica e funcional chamada de nefrões. Então, saindo desta porção, deste componente do córtex renal, nós vamos para a região mais interna do rim. Esta região interna do rim, que nós chamamos de medula. Tal conforme eu te disse lá no sistema nervoso central. Sempre que ouvirmos falar de medula, estamos a falar da região interna, estamos a falar de miolo, estamos a falar da região mais sensível. O mesmo é aqui nos rins. A medula é a região interna. A medula ela é organizada em forma de pirâmides, ok? E estas pirâmides, por sua vez, contêm túbulos que vão permitir com que a urina saia do córtex renal, vá para a medula e posteriormente siga o trajeto para ser eliminada. Então, na medula, que é organizada em forma de pirâmides, e estas pirâmides contêm túbulos que permitem com que a urina saia do córtex e vá para os uréteres. Temos aqui, dentro da medula renal, temos a papila renal. A papila renal, ela contém alguns túbulos. Esses túbulos vão permitir com que a urina saia do córtex, que é esta porção mais externa. A urina saia do córtex, passa pela papila renal. Dentro da papila renal tem alguns túbulos que vão permitir com que a urina vá para os cálice menor. A urina vai para os cálices menor. Vários cálices menor vão se juntar, formando assim o cálice maior. E esses cálices maiores vão levar a urina até a pelve renal. A pelve renal, que é uma dilatação dos uréteres dentro do rim. Então, a urina vai para a pelve renal. Da pelve renal, a urina vai para os uréteres. Os uréteres, que são estes dois tubos muscular longos que aqui estão espelhados. Estes uréteres, eles medem 25 a 30 centímetros. E estes mesmos uréteres têm nomes em função da região que estiverem a passar. Quando os uréteres estiverem a nível da região abdominal, recebe o nome de uréteres ou porção abdominal. Depois vamos ter a porção pélvica, que vai ser quando os uréteres estiverem a passar a região pélvica. Depois vamos ter a região intramural ou intravesical, que é a região dos uréteres que adentra na bexiga. E esta região intramural ou vesical, ela é formada por válvula. Estas válvulas permitem com que não tenhamos um refluxo urinário.
Internamente, estes uréteres vão ser formados pela mucosa, que vai ser a região responsável por gerar a distensão dos uréteres. Quando porções ou quantidades de urina de forma elevada tiverem a passar pelos ureteres, a região mucosa vai ser responsável por gerar a distensão. Vai aumentar o calibre dos uréteres. Isso é por conta da camada mucosa. Depois temos a camada muscular. A camada muscular é que vai permitir o peristaltismo. O peristaltismo vai ser em direção da bexiga, para que quando a urina estiver a sair, a camada muscular vai realizar movimentos involuntários que são peristaltismo, para que a urina desça até a bexiga. E por fim teríamos a camada adventícia, que vai ser formada por nervos e vasos ilíacos ou pélvico. E seguindo nesse trajeto, temos a bexiga. A bexiga, que vai ser diferente a sua localização para o gênero masculino e feminino, ok? Para o gênero masculino, a bexiga localiza-se próximo ou posteriormente à próstata. Está posteriormente à próstata. E para o gênero feminino, a bexiga localiza-se anteriormente ao útero e à vagina. E esta mesma bexiga, ela serve como reservatório da urina. Ela tem a capacidade de armazenar 300 a 500 mililitros de urina. E esta bexiga, ela é formada pelo músculo chamado detrusor. O músculo detrusor é que vai ser responsável pelo relaxamento e contração da bexiga. Quando concentrações de urina tiverem a descer pela bexiga, o músculo detrusor ele permanece em relaxo para que a urina adentre na bexiga. Quando esta bexiga estiver cheia de urina, o músculo detrusor ele contrai para que a urina saia. E ainda aqui na bexiga vamos mencionar o trígono vesical, que é como se fosse esse triângulo para delimitar a direção da urina dos uréteres para a bexiga e da bexiga para a uretra. Isso é responsabilidade do trígono vesical, ok? E temos a uretra. A uretra é a porção final deste sistema urinário que vai permitir com que a urina saia do meio interior, que é do nosso organismo, para o meio exterior. Isso é responsabilidade da uretra. A uretra é o canal de passagem que permite com que a urina saia de dentro para fora. Esta uretra, para o gênero masculino, mede 18 a 20 centímetros. E no homem, esta uretra funciona como duas vias, para a via urinária e para a via reprodutora, permitindo a passagem do espermatozoide. E esta mesma uretra no homem, por ser longa, estamos aqui a ver que é de 18 a 20 centímetros, vai recebendo nome em função da região que estiver a passar. Vamos ter a uretra prostática, depois vamos ter a uretra membranosa e a uretra esponjosa. Já para as meninas, a uretra é curta, medindo assim 3 a 5 centímetros. Daí que, por esta configuração, elas acabam sendo acometidas com maior facilidade pelas infecções urinárias. Então, era isso que eu queria te pontualizar sobre o sistema urinário. Entender esta configuração, este processo para que tenhamos a produção de urina e, consequentemente, a eliminação destes resíduos metabólicos. Então, a eliminação destes resíduos metabólicos vai seguir também este processo. Daí que o consumo de fármacos de forma
prolongada vai gerar uma função excessiva deste sistema urinário, acometendo assim este sistema urinário em um dado momento. E ele é importantíssimo para a regulação, não só na eliminação de resíduos metabólicos, mas também na regulação de líquidos corporais, na produção de eritropoetina. É muito, mas muitíssimo importante. Se este vídeo ajudou-te no teu aprendizado, inscreva-se no canal para receber mais vídeos.